Boa tarde! Esse é o Jornal Global News que traz para você tudo o que aconteceu em Poções no Brasil e no mundo. Confira os destaques de hoje. Espanha é campeã do mundo em 2026. Encontro de motociclista movimenta Poções. Polícia Militar intensifica as ações contra furto de motos e carros. Trump confirma nova tarifa para produtos brasileiros, causando prejuízo para o comércio e a indústria. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Global News. Um homem identificado pelo apelido de Kel morreu na tarde da segunda-feira do dia 13, após ser atingido acidentalmente pelo próprio filho durante uma confusão em um salão de beleza no bairro Pedro Jerônimo, em Itabuna. A vítima chegou a ser socorrido para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações divulgadas pelo apresentador Tom Ribeiro, Kel havia ido ao salão onde o filho trabalha como cabeleireiro para cortar o cabelo. Ao chegar no local, encontrou outro cliente sendo atendido e teria iniciado uma discussão com o filho. Ainda conforme os relatos, a vítima estaria ingerindo bebida alcoólica antes da confusão. De acordo com as informações repassadas por Tom Ribeiro, durante o desentendimento, Kel teria avançado contra o filho, que naquele momento realizava um corte de cabelo e segurava um barbeador com lâmina, gilete. Ainda segundo essa versão, o ferimento ocorreu de forma acidental, sem intenção por parte do cabeleireiro, no momento em que tentava conter o pai. Após ser atingido no braço, Kel foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhado ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo as informações divulgadas pelo apresentador, familiares afirmam que o filho está em estado de desespero com a tragédia e que não houve intenção de ferir o pai, tratando-se de um acidente ocorrido durante a confusão. A desconfiança de uma tia foi decisiva para impedir que um recém-nascido fosse levado de uma maternidade em Teresina. A mulher percebeu uma mudança no comportamento de uma técnica de enfermagem, resolveu acompanhá-la e encontrou a bebê escondida dentro de uma bolsa. O caso aconteceu na maternidade Dona Evangelina Rosa e foi registrado por câmeras de segurança. Segundo o relato da tia, Daniela, a técnica de enfermagem informou que levaria a criança para realizar exames de rotina, entre eles o teste do pezinho. Enquanto aguardava do lado de fora da sala, Daniela estranhou quando a funcionária entrou em um banheiro carregando uma bolsa grande. Ela vai para o banheiro, eu já fico olhando aquela situação. Eu sinto aquele negócio, não está certo. Quando fui entrar, ela estava saindo na porta do banheiro com outra roupa, sem a touca, usando uma sapatilha bege e um vestido jeans, contou. Para os investigadores, a mulher agiu sozinha. O desfecho só não foi mais grave porque Daniela desconfiou da situação. Seguiu a técnica de enfermagem e conseguiu resgatar a sobrinha antes que ela deixasse a maternidade. O Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, aprovou na terça-feira, dia 14, o aumento do percentual de etanol anidro da gasolina comercializada no Brasil. Com a decisão, a mistura obrigatória passa de 27% para 32%, originando a chamada gasolina E32. A nova composição entra em vigor inicialmente por 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período, conforme a avaliação do governo federal. Segundo o CNPE, a medida foi adotada em resposta ao atual cenário do mercado internacional de petróleo e combustíveis, com o objetivo de ampliar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira e reduzir a dependência de combustíveis importados e fortalecer a produção nacional. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a implementação da gasolina E32 deverá reduzir a necessidade de importação do combustível em cerca de 500 milhões de litros por mês. A expectativa da pasta é que essa economia seja suficiente para tornar o Brasil
autossuficiente no abastecimento de gasolina, além de contribuir para maior segurança energética e menor exposição às oscilações do mercado internacional. Isso é reflexo do fechamento do Estreito de Hormuz. O caminhoneiro levou um soco na cabeça de um policial militar e desabou durante um protesto da categoria em Santos, no litoral paulista. Os profissionais autônomos estão em greve para cobrar que o Senado vote a medida provisória MP 1343, conhecida como MP do frete, que altera as regras do piso mínimo do transporte rodoviário de cargas. O confronto ocorreu na manhã da terça-feira, dia 14, durante o segundo dia de paralisação no terminal portuário da Alemoa, principal acesso ao Porto de Santos. Um vídeo que registra o soco viralizou nas redes sociais. Segundo a Polícia Militar, uma pedra foi atirada contra o veículo que seguia a viagem. O ato motivou a intervenção dos agentes e terminou com um soco no caminhoneiro. A identidade dele não foi divulgada e não há informações de que tenha sido o responsável por arremessar a pedra. A Major PM Ana Paula Fagundes, comandante da 79ª, destacou a importância da atuação integrada das guarnições e ressaltou no empenho da tropa no enfrentamento aos crimes patrimoniais e na pronta resposta às ocorrências. 2 indivíduos foram presos, suspeitos de envolvimento em uma série de furtos de motocicletas registrados em Poções e municípios da região. Os policiais receberam informações sobre a tentativa de comercialização de um veículo com as mesmas características de um dos que haviam sido furtados nas proximidades da BR-116. No local, um dos suspeitos foi localizado e preso em posse da motocicleta. O segundo envolvido empreendeu fuga em um veículo Fiat Uno e foi alcançado nas proximidades do povoado do Inácio, onde foi preso. O automóvel utilizado na fuga também foi apreendido. Em continuidade às diligências, os policiais localizaram diversos outros veículos subtraídos pelos autores, totalizando 8 motocicletas recuperadas. Jefferson Andrade Batista, ex-prefeito de Madre de Deus, terá que devolver mais de 600 mil aos cofres municipais após irregularidades na distribuição de tickets de alimentação em 2018. A informação foi divulgada na terça-feira, dia 14, no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Conforme o órgão, o valor terá que ser pago pelo ex-gestor com recursos pessoais. Além disso, ele também foi multado em R$ 5.000 e deverá ter representação encaminhada ao Ministério Público da Bahia para apuração no ato ilícito. Na denúncia apresentada ao TCM-BA, havia indícios de que apontaram para a ausência de critérios legais para a concessão do benefício, ainda de acordo com o tribunal. O plenário reconheceu a comprovação de que o contrato para o auxílio foi utilizado para atender categorias não contempladas pela legislação municipal, como servidores comissionados, temporários, terceirizados, assim como pessoas sem vínculo com a administração pública. Com o convencimento de cunho religioso, o casal de pastores Wanderson Lima de Souza e Arielle Camila Moraes de Souza são acusados de estuprar pelo menos 6 vítimas com idades entre 12 e 17 anos. Esse caso aconteceu em Boa Vista, no norte do país. Segundo a Polícia Civil, eles usavam a posição de liderança religiosa para manipular as vítimas. Os suspeitos convenciam as meninas dos atos sexuais, que faziam parte de um propósito espiritual, ofereciam dinheiro e outras vantagens para manter o silêncio. As garotas eram submetidas à manipulação psicológica e religiosa, disse a polícia. O mundo está ficando difícil de acreditar. Trump confirmou uma nova tarifa para produtos brasileiros. A medida foi anunciada na quarta-feira, dia 15, após o governo americano encerrar uma investigação comercial. A nova tarifa exclui uma extensa lista de produtos como petróleo, café, carne bovina, aeronaves e celulose. O escritório do representante de comércios dos Estados Unidos confirmou a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros.
A medida entra em vigor em 22 de julho. No processo, o governo de Donald Trump afirma que o Brasil adota práticas que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos, citando temas como o sistema de pagamento PIX, o acesso ao comércio de etanol, o desmatamento ilegal e a pirataria. Interlocutores do governo Lula afirmaram que esses pontos apresentados pelos americanos são considerados inegociáveis pelo Brasil. A avaliação também é de que a aplicação da nova tarifa se trata de uma decisão política. As autoridades americanas, por sua vez, negam que a represália esteja sendo usada com esse objetivo. Assim, entende que as tarifas não buscam, por exemplo, o fim do PIX, mas alterações no funcionamento do sistema para evitar o que Washington considera condições desleais para empresas americanas de pagamentos. Foram listados 3.000 produtos brasileiros com os 25%. Vocês se lembram de uma tentativa de homicídio no Bar Galpão, onde 2 mulheres se atracaram em uma briga, quando o filho de uma delas, um rapaz com 24 anos, sacou uma arma e colocou na cabeça da vítima? Pois é, uma operação deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para cumprir ordens judiciais direcionadas a crimes contra a vida resultou no cumprimento de 3 mandatos de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão, distribuídos entre os municípios de Vitória da Conquista e Salvador. A mãe do rapaz, uma mulher de 43 anos, foram presos acusados de tentativa de homicídio nesse bar que fica na Praça Vitorino José Alves, em Bom Jesus da Serra. A vítima, uma das mulheres que rolaram no chão no início da briga, foi atingida por um disparo de arma de fogo e ficou por dias em um UTI, e hoje sobrevive usando sonda. Durante a prisão em Conquista, a polícia apreendeu 2 celulares e uma pistola. Em Salvador foram recolhidos materiais em 2 endereços e a prisão de um homem de 23 anos, acusado de assassinar Daniel Vitor Silva Dantas Santo, de 26 anos, ocorrido na madrugada de 26 de abril desse ano, no bairro Primavera, em Vitória da Conquista. 2 celulares e 2 motocicletas foram apreendidas em Salvador e uma delas é apontada como a usada para a execução do crime. A magnífica reitora do Instituto Federal da Bahia, professora Luzia Mota, esteve em Poções para visitar o andamento das obras do campus. Recebida pelo diretor, o senhor Alexandre Rogério, diretor do IFBA em Poções, acompanhado de uma comitiva de professores e funcionários dos cursos do FIC, na obra, a reitora conversou com os engenheiros, fez vistoria na planta e andou pelos canteiros de obras, pisou em um dos quadrados identificados como salas de aula e posou para fotos com o grupo. À noite, visitou e conversou com alunos e prometeu voltar na formatura das primeiras turmas. 1.200 meninos aqui, ó, de Poções e região. O que o senhor está achando do andamento dessa obra? Então, nós viemos fazer essa visita aqui, eu estou muito feliz, muito animada, encontrei a obra já em pleno vapor, já com os pavilhões de aula, de laboratório, o pavilhão administrativo, o refeitório, ou seja, já estamos com o campus de Poções acontecendo. Isso é fantástico para nós. Até fevereiro nós já vamos estar aqui com um prédio em pé. É porque vocês são a primeira turma do campus de Poções, então é muito especial para nós, a gente vai fazer esse registro sempre. E quando vocês forem formar, por favor, me convidem que eu quero vir para dar o certificado para todos vocês, tá certo? Já está convidada. Já estou convidada, né? Eu venho para a gente fazer isso, porque pense bem, não é? Esse campus aí vai ficar para sempre, né? O campus lá de Salvador já tem mais de 100 anos. Então pense aí, vocês vão estar lá, o retrato de vocês vão estar lá como a primeira turma do campus. É uma coisa muito especial para nós. E dizer que nós estamos à disposição aí de vocês, viu? Vamos abrir mais cursos, vamos ter mais níveis, né, de ensino para que vocês continuem aí com a gente, né? Os filhos também, né? Eu sei que já tem gente aqui que já deve ter filhos, né? Neto também. Neto, exato. E porque nós estamos aqui para servir, nós
estamos aqui para fazer uma educação que transforma as vidas. E para nós isso é muito importante. Vamos aos comerciais rapidinho e logo estamos de volta. Voltamos com mais informação para você. O vazamento de monômero de estireno na empresa Inova do Distrito Industrial colocou Manaus em estado de emergência. O fato ocorrido na última quarta-feira, dia 15. O acidente foi provocado por um superaquecimento anormal em um dos tanques de armazenamento que liberou vapores tóxicos na atmosfera. Apesar de não haver incêndio ou explosão, equipes do Corpo de Bombeiros seguem atuando no resfriamento dos equipamentos para evitar novos riscos. Um homem de 67 anos morreu após da entrada em uma unidade de saúde com sintomas compatíveis com a exposição ao gás, como dificuldades para respirar, segundo a Secretaria do Estado de Saúde do Amazonas. Ao todo, mais de 200 pessoas procuraram atendimento médico com sintomas como falta de ar, tontura, náuseas, irritação nos olhos e nas vias respiratórias. A Prefeitura de Manaus autuou a empresa em mais de 4,5 milhões de reais por danos ambientais e poluição atmosférica acima dos níveis considerados seguros. Segundo a Prefeitura, o vazamento atingiu diversos bairros da capital e orientou a população a procurar atendimento médico caso apresente sintomas como falta de ar, tosse intensa, ardência nos olhos ou na garganta, dor no peito, tontura, desmaios ou coceiras na pele. A empresa afirmou em nota que adotou todas as medidas previstas nas normas ambientais e sustenta que não há risco à população ou ao meio ambiente. Colisão entre duas carretas na BR-116 fez sábado amanhecer em chamas. O acidente aconteceu nas imediações da cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há registro de vítimas com gravidades. As vítimas foram socorridas para o Hospital Prado Valadares, no centro de Jequié. Sabe-se que uma das carretas transportava produto corrosivo e, devido ao risco de contaminação ambiental, o Instituto no Meio Ambiente foi acionado. A pista foi interditada no quilômetro 657 por mais de 3 horas. Em relatório publicado pelo site The Aviation Herald, na sexta-feira, dia 17, a respeito de um incidente ocorrido em 10 de julho sobre o Oceano Atlântico, próximo à costa do Saara Ocidental, envolvendo um Airbus da Ibéria que saiu de Recife com destino a Madrid e um Boeing da Air Europa que fazia o percurso de Madrid para Guarulhos, em São Paulo. Segundo o site, os alertas da resolução do TCAS, Traffic Collision Avoidance System, foram ativados nas cabines de comando dos dois aviões. O A321-200N da Ibéria iniciou a descida de 550 pés e o B787-9 Air Europa iniciou a subida de 400 pés, evitando a colisão frontal. De acordo com informações recebidas pelo The Aviation Herald, ambas as aeronaves haviam sido autorizadas a manter o mesmo nível de voo quando o alerta de resolução do TCAS foi acionada por volta das 1h22. As duas aeronaves prosseguiram em seus destinos e realizaram pousos seguros. Homem de 66 anos que trafegava em uma motocicleta pela estrada de Itapecerica, zona sul de São Paulo, foi atropelado pelo motorista de um carro que aparentava alterações sintomáticas de embriaguez em seu comportamento. Testemunhas que se aproximavam para socorrer a vítima tentaram conter o motorista, que entrou no carro e passou por cima do motociclista, que estavam caído na pista. Segundo testemunhas que gravaram parte do acontecido, com ele havia mais 3 pessoas no carro.
identificado como Jefferson Nascimento Barros, de 35 anos. Ele está foragido e é procurado pela polícia. A vítima foi socorrida para o hospital de Campo Limpo e segue em estado grave. O último Corolla produzido em Indaiatuba, São Paulo, pela Toyota, em junho, e os primeiros veículos eletrificados que começaram a sair da fábrica da GWM em Iracemápolis, na região de Piracicaba, em São Paulo, contam a mesma história: a transformação do mercado automotivo brasileiro. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores apontam que o Brasil não está perdendo fábricas de carros, mas trocando o perfil industrial. Essa tendência, com maior impulso após a pandemia, tem como cenários fábricas deixadas por marcas tradicionais e muitas vezes ocupadas por montadoras focadas em eletrificação. Isso ocorreu no interior de São Paulo com a Mercedes-Benz, em Iracemápolis, cuja fábrica foi ocupada pela chinesa GWM. Também ocorreu com a Ford em Camaçari, na Bahia, e em Horizonte, no Ceará, que deram lugar a investimentos da chinesa BYD e da britânica MG Motor, respectivamente. O primeiro encontro com motos do Motoclube Kamikaze, realizado em Poções, que convidou vários municípios como Vitória da Conquista, Anagé, Jequié, Bom Jesus da Serra, Nova Canaã e Bicuí, entre outros, foi um evento aberto com a participação de cerca de 300 motocicletas e quase 500 pessoas. 3 bandas animaram o evento e, para finalizar, houve uma tour pelas ruas da cidade para mostrar a cidade de Poções aos visitantes e levar o movimento à população, mostrando que, além de cavalgada, Poções tem apaixonados por motos e é uma cultura que vem crescendo a cada dia nesse segmento. O torcedor argentino, que foi flagrado imitando um macaco após o jogo da seleção argentina contra a Inglaterra em um restaurante de Morro de São Paulo. O caso aconteceu na noite da última terça-feira em um restaurante em Morro de São Paulo, no município de Cairu, na Bahia. O argentino Sebastião Fernando Ayala foi indiciado por injúria racial. A prisão foi decretada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. A polícia descobriu que na manhã seguinte ao caso ele pegou um avião em Salvador com destino a Rio de Janeiro, de onde pegou outro voo com destino a Buenos Aires. Falando na Argentina, a Copa do Mundo 2026 teve a sua final na tarde do último domingo, quando lá em Nova Jersey, bem ao lado de Nova York, na costa leste americana. O mundo parou para assistir essa tão esperada final entre a Argentina e Espanha. De um lado, Lionel Messi e do outro lado, Lamine Yamal e muitos torcedores. E na prorrogação, depois de um 0-0 no tempo normal, só no segundo tempo da prorrogação, o atacante Ferran Torres marcou o gol da vitória e do título da Espanha. Espanha, bicampeã do mundo. O Jornal Global News fica por aqui. Te vejo na próxima semana nesse mesmo horário. Tchau!